Muitas pessoas, quando começam um tratamento, seja para perda de peso ou então para controle de alguma doença associada, onde o consumo de açúcar deve ser controlado, tem a dúvida muito comum que é: o que seria melhor, tomar um suco ou um refrigerante? E é exatamente por isso que hoje eu vou explicar para você qual seria a melhor opção, porque a resposta não é muito simples não, depende. A gente sabe que os sucos naturais são riquíssimos em vitaminas e nutrientes que são saudáveis e essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo. Porém, em algumas pessoas onde o consumo de açúcar e de carboidratos de alta absorção deve ser controlado, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e colocar o consumo desse tipo de alimento em observação. Então, pessoas que, por exemplo, estão com sobrepeso, obesidade, pessoas que são diabéticas, pessoas que têm esteatose hepática, que é a gordura no fígado, precisa ter o consumo desse tipo de alimento sob observação. E isso vale também para os sucos de caixinha, para a água de coco, para os sucos de polpa. Falando um pouco agora sobre os refrigerantes tradicionais, apesar de muita gente já saber que não dos malefícios, do consumo rotineiro desse tipo de alimento, a gente precisa relembrar aqui da quantidade exorbitante de açúcar que eles contêm, dos corantes, conservantes, aromatizantes, que se você pensa em ter uma rotina saudável e de qualidade, o consumo desse tipo de alimento não deve fazer parte aí do seu dia a dia. E aí você me pergunta, mas e as versões zero açúcar? A diferença em relação à versão tradicional vai ser exatamente a isenção do açúcar, mas o refrigerante vai conter todos os conservantes, corantes, aromatizantes e uma quantidade bem maior de sódio. E é exatamente pela isenção do açúcar que os refrigerantes zero, para algumas pessoas, onde precisam controlar o consumo de açúcar e de carboidratos de alta absorção, é bom a gente relembrar isso, pode ser que o refrigerante zero seja uma melhor opção de consumo. Dá para acreditar? Pois é. Para você poder entender melhor, funciona mais ou menos assim. Seja de onde o açúcar vem, seja ele vindo de um suco natural, de um refrigerante, de um brigadeiro, de um pão francês, de um prato de massa, de uma torta ou de um bolo, ele é metabolizado no nosso organismo de forma semelhante. Então, o impacto metabólico, seja de onde esse açúcar vem, vai ser igual. Aí você me pergunta, então eu devo sempre preferir trocar, os sucos naturais pelos refrigerantes sem açúcar? Depende. E para responder essa pergunta, eu vou te convidar a refletir sobre o seu contexto de saúde. Claramente é bom a gente relembrar aqui e reiterar que os sucos naturais sempre serão opções mais nutritivas quando comparadas aos refrigerantes tradicionais e às versões zero dos refrigerantes. Não se esqueça disso, tá? Então vamos voltar aqui e refletir sobre o seu contexto de saúde. É bom a gente saber se o seu contexto está saudável. O que seria um contexto saudável? Seria uma pessoa que tem uma alimentação adequada, uma pessoa com peso normal, uma pessoa que tem uma boa qualidade de sono, que pratica atividade física regularmente, que se hidrata de forma correta com água, que tem os seus exames de sangue periódicos, dentro da faixa de normalidade, não tem nenhuma doença associada. Esse tipo de pessoa, tomar um suco natural na rotina, muito provavelmente ela não vai ter impacto negativo nenhum. Da mesma forma que se ela quiser tomar um refrigerante tradicional ou zero, contanto que isso não seja rotineiro, porque a gente já sabe que a composição nutricional é pior, também isso não vai se tornar um problema, porque vai ser uma exceção e não regra. Por outro lado, uma pessoa, que tem uma doença
que é necessário, que exige o controle no consumo de açúcar e de carboidratos de alta absorção, pode ser que o refrigerante zero se torne uma alternativa um pouco melhor. E para isso, a gente tem que entender o contexto também de saúde dessa pessoa. Às vezes a pessoa não está com uma alimentação adequada, não está praticando atividade física, não está se hidratando, tem os exames, né, fora da faixa de normalidade, demandando um tratamento adicional, não dorme direito, não toma água. Então são inúmeros fatores que a gente precisa avaliar antes de fazer uma boa prescrição nutricional. Deu para entender mais ou menos como funciona? É tudo muito individualizado. Não é só tome isso, faça isso ou faça aquilo. Portanto, se você tem alguma doença onde o consumo de açúcar e de carboidratos de alta absorção deve ser feito sob supervisão, é muito importante que esse planejamento alimentar seja feito por um profissional especializado, no caso, o nutricionista.